Olá, pessoal, bem-vindo no Plantão Cast. Lembra no primeiro episódio que eu falei que ia ter uma dupla? Ela aceitou, vai ser Késia Matos. Seja bem-vinda, Késia, pode entrar. Oi, gente. Que prazer estar aqui hoje com vocês. Deixa eu pegar aqui meu microfone, me apossar no meu lugar, né? Me arrumar aqui, porque o papel hoje vai ser legal, né? Vai. No último a gente falou sobre a enfermagem estética e dessa vez a gente vai falar sobre a questão do piso salarial, né? Em Brasília Os e como os bastidores. bastidores e como ele tá esse decorrer aí desse tempo. E hoje a gente trouxe dois convidados muito especiais, tá? A gente vai falar hoje com Lúcia Duque e Vinícius Chagas. Eles estão aqui com a gente hoje. Queria que vocês se apresentassem, por favor. É um prazer para mim e para Rodrigo ter vocês Muito aqui prazer. hoje, viu? Podem falar. Boa tarde. Agradecer, né, a Rodrigo e a Késia, parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que é um programa bem interessante o po- podcast, né? É, Podcast. Plantão Cast. O Plantão Plantão Cast, Cast. né? Eu acho que é uma iniciativa, né, bem interessante, principalmente para a nossa categoria da enfermagem, que anda nos corredores dos hospitais e tem uma oportunidade de assistir por via YouTube. Que bom. Você, Vinícius. Vinícius? Primeiramente, também queria agradecer, tá certo, por esse convite, por estar aqui presente aqui nesse espaço, nesse programa aí que está crescendo e desejo tudo de melhor para vocês, que a audiência aí batam recordes, que vocês Amém, consigam obrigado. atingir todos os seus objetivos aí nesse nome aí, nada parecido com nossa realidade, né? Plantão Cast. É um Plantão Cast, nossa realidade. Muito obrigado. De nada. Vamos lá, vamos iniciar. Fala um pouquinho de você, dona Duque, Lúcia Duque, que sua vida profissional, como surgiu essa ideia, né? Essa vida profissional toda. Eu sei que você é enfermeira cardiologista também, né? Especialização em cardiologista, não é isso? Sim. Então, fala um pouquinho da senhora que não conhece, a Lúcia Duque. Vamos lá do né? iniciozinho, né? Lá do iniciozinho. Lá no Vamos trazer início. isso aí. Bem, assim, eu me formei na Universidade Estadual de Feira de Santana em 1984. No próximo ano, eu estou concluindo 40 anos de formada. É, Tenho o título, né, de especialista em cardiologia, UTI, né? Sou mestre pela UFBA e tenho especialidade de saúde do trabalhador. A minha vida profissional, praticamente 35 anos da minha vida profissional foi em emergências. Eu sempre gostei muito de trabalhar em emergência. Passei por todas as emergências do estado, iniciando pelo Hospital Clériston Andrade, Roberto Santos, HGC, Ernest Simões, e concluí a minha vida no estado, no HGE, onde eu trabalhei 20 anos, né, na emergência do Hospital Geral do Estado. E a minha vida sindical, na verdade, começou dentro da própria universidade. A minha turma, que entrou em 1980, a gente sentiu a ausência de uma representação estudantil na época. E a minha turma, alguns alunos, inclusive eu, a gente criou um diretório acadêmico, mas assim, a gente criou, mas nada oficial. Extraoficial, bem. Tudo extraoficial, porque a gente sentia que naquele momento os estudantes precisavam também ser ouvidos, porque na época a gente ainda estava vivendo numa ditadura, Isso. né? E a gente era obrigado a fazer muita coisa que a gente não aceitava. Então, nós criamos o diretório acadêmico, é tanto que não tem registro, não tem nada, na verdade. E eu passei por algumas situações na minha vida durante o período da ditadura, que, assim, não é um período que eu me orgulho por conta do período do sistema político que o país estava vivendo. Mas, na época onde eu estava ainda cursando o curso da enfermagem, nós participamos de um ENEM lá em Sorocaba, e foi na época que houve uma greve geral, e os estudantes, inclusive eu, nós fomos detidas,
ficamos um tempo, Oi? né? Fomos registrados na época pelo DOPS. E aí, quando nós voltamos para a Feira de Santana, o reitor, na época, quis nos expulsar, entrou com processo de expulsão comigo e com alguns outros alunos que estavam, porque a nossa foto saiu no jornal, né, com o nome, etc e tal. E a gente terminou, a gente escapuliu de não ser expulsa da época, porque o governo Figueiredo fez a abertura política por conta também da pressão que naquele momento o próprio governo Figueiredo já estava sofrendo, já estava sendo cobrada pela abertura política. Vocês ainda eram bem pequenininhos, alguns de vocês não eram nem Eu nascidos, tinha um né? ano de idade. Exato. Eu nem sonhava, né? Cabeça. E aí foi um período que me marcou muito a minha vida profissional, a minha vida de militante, porque a partir daquele momento eu percebi que a gente precisa realmente lutar pelo que a gente acredita, né? E depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar. E quando eu concluí a minha residência no INCOR, em cardiologia, que eu fui chamada pelo Hospital Santa Isabel, que eu fui trabalhar na UTI, o Sindicato dos Enfermeiros estava praticamente fechado, não estava, funcionava bem Bem pequenininho, restrito. era um tamanho bem pequenininho. E aí uma enfermeira criou uma chapa essa que eu entrei, não queria entrar, mas me colocaram, né? E aí eu estou até hoje no Sindicato dos Enfermeiros, né? Eu acho que o sindicato cresceu muito, o tamanho do sindicato, para daquele momento até hoje, o sindicato Desde- cresceu muito, Ah, né? Hoje nós temos uma sede própria, nós temos 4 salas, né, próprias, né? Hoje nós temos uma representação reconhecida em todo o estado da Bahia. E a gente continua aí na luta, não é fácil. Às vezes não há um reconhecimento que a gente gostaria que a categoria, a gente não tem o feedback, o reconhecimento do feedback da categoria. A categoria cobra e tem que cobrar mesmo, porque se a gente se habilitou a representar um sindicato, a gente tem que saber que a gente tem que ser cobrado, Cobrar. certo. né? Mas eu acho que a militância de sindicato está no sangue, né? Você não nasce, você não aprende, você Você tem que vem. querer, você tem que gostar, né? E é uma coisa que eu gosto muito de representar. Que veio até lá da faculdade. Então, É. tipo assim, ela já veio naquilo ali, ó, Já veio pegando na veia. certinho. E assim, eu tenho muito orgulho de ser enfermeira, muito Eu orgulho. também tenho. Né? Muito orgulho de ser enfermeira. Eu sempre fui enfermeira de assistência, eu gosto muito sempre gostei da assistência, nunca gostei da parte administrativa. Sim. E eu tenho muito orgulho da minha profissão. Eu acho que todas as enfermeiras e os enfermeiros têm que ter orgulho do que faz. Porque a enfermagem hoje, ela é a coluna cervical do sistema de saúde, tanto público como privado. Sim. Né? Sem enfermagem não se faz saúde. Agora, a enfermagem ela tem que sair da questão da queixa e realmente partir para a fazer. luta. É verdade. Né? Tem que ter um amor, Tem. né? É. Sem um amor, a gente não consegue fazer. É isso. E luta, né? E Muita colocar, e se luta. colocar no local correto que tem que se colocar, né? Vinícius, me conte como é que foi. Pois bem, não tenho tanto tempo de formado, de experiência, mas. Igual a mim da última É. vez. Pois bem, eu tenho um pouco mais de 12 anos de formado, tá certo? Sou especialista em pós-graduação em urgências e emergências em UTI. Iniciei minha carreira na urgência, na emergência, no atendimento pré-hospitalar, depois parti para UTI. E aí, desde então, alavanquei minha carreira. Tive a oportunidade de ser enfermeiro da Copa do Mundo, que foi aqui no Ótimo. Brasil. Eu acho que eu não te falei isso, não foi, Lúcio? Foi. Eu tive a oportunidade de participar Experiência boa, né? da Copa do Mundo. Eu fui enfermeiro, me lembro como eu fiquei, fiquei hospedado num grande hotel no Campo Grande. E depois
lá no estado de Pituaçu. No ano anterior, participei da Copa América e no ano subsequente participei da Copa do Mundo, Que que foi aqui massa. no Brasil. Tive essa oportunidade. Hoje, atualmente, trabalho no SAMU, na região metropolitana de Salvador. Ótimo. Trabalho no grande hospital privado aqui da capital e no grande hospital filantrópico também aqui da capital. Sim. Ao contrário de Lúcia, não comecei minha luta na militância na faculdade. Eu comecei minha militância, minha luta contra as desigualdades, com todo tipo de preconceito, de discriminação, na minha inserção do mercado de trabalho. Sim. Meu primeiro emprego em um hospital foi nas obras sociais Irmanduz, Eu no também. famoso Santo Antônio, no qual pude ter uma lição de vida, não só de aprendizado como profissional, mas lição de vida. É uma escola, eu digo e repito isso. Fui professor durante o tempo e sempre falava isso para meus alunos. É uma escola de vida, não só de profissão. Você só não aprende a ser enfermeiro, você aprende a ser humano, você aprende a ser um profissional de saúde, dedicado, competente, e você vai dar o seu devido valor. Ali. É isso. Realmente foi uma oportunidade muito grande estar ingressando no sindicato. Eu estou indo para minha segunda gestão, a primeira, quem está encerrando também. Fui diretor de cultura, fui diretor de credenciamento. Agora estamos indo, eu estou assumindo a pasta de extrema relevância, que é a pasta jurídica. Graças a Deus, eu sempre levanto a mão para o céu por ter essa enfermeira aqui, amiga Maravilhosa do lado. e Maravilhosa. colega, que tem um aprendizado enorme e vasto. E digo de coração, quem transmite é ela, quem passa as informações é ela. Eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhuma. Enfim, não tenho nada o que falar. Realmente, tudo que eu preciso, quando eu preciso, seja de manhã, de noite, de madrugada. Ô, Lúcia, ô, Lu, ô, meu amor, chega e falo com ela, ligo, mando mensagem. Aí se fala praticamente o dia todo. E para mim é muito fácil, porque além de gostar, de querer, como a gente na nossa posse, eu me lembro bem, em 2019, não foi? Foi. Em 2019, 2020. ou 2020, ela chegou para mim e falou: Ó, você tem o dia de entrar, mas de sair nunca. Só tem o dia de entrar. Isso aí até hoje Marcou. é uma das coisas que mais me marcou no meu ingresso no mundo sindical. Já tinha a militância no meu trabalho, porque eu sempre fui muito questionador. Então você consegue me dizer que você começou essa militância ali no Irmandulce? Exatamente. Você- Quando eu comecei a ver a desigualdade social, quando eu comecei a ver os enfermeiros sofrendo e sofria na pele, não só por mim, mas por meus colegas. E aí eu sempre tomava a frente. Muitas vezes era ameaçado, tomava aquela retaliação da chefia. Da chefia gerência, né? Exatamente, por estar sempre levando não só o meu peso, mas o peso dos meus colegas. Uhum. Ah, Vinícius, ó. E aí sempre batendo de frente, inclusive corria até risco de ser demitido. Mas isso não é entendeu? só lá, né? É generalizado. todos. É uma coisa que a gente precisa também estar se colocando a gente mesmo, enquanto profissional, porque a gente vê pessoal saindo de hospitais por conta de assédio, por conta de várias coisas que no acúmulo traz diversos tipos de problema de saúde também na cabeça da pessoa, né? E o sindicato também vem para isso, para ajudar a gente em todas essas áreas, não é só questão financeira, não é isso? Não. É Exatamente. todo dá uma amplitude bem legal aí pra gente. Eles tentam também limitar a gente, né? Exatamente. Tenta- Tenta limitar, coibir, inibir, ameaçar, retaliar. Enfim, é uma pressão muito grande, entendeu? Como eu disse anteriormente, eu comecei vivendo isso. Eu comecei vendo meus colegas adoecendo, meus colegas chorando no plantão, indo trabalhar com peso, indo trabalhar obrigado porque tinha conta para pagar no final do mês. Tinha escola de filho, plano Sim. de saúde. E aí foi quando eu comecei a minha militância e incorporei. Entendeu? Foi por vocação, foi literalmente porque eu quis e não me arrependo. Não me Bom. arrependo de onde eu cheguei até agora e prospecto muito mais para frente. Que bom. Isso é ótimo. Que ótimo. Qual a importância do sindicato para os enfermeiros, né? Que muitos enfermeiros não pensam no sindicato, né? Tudo é obrigação, né? Você tem obrigado a fazer isso, é obrigado, mas não sabe qual a importância do sindicato para a enfermagem ficar forte, né? Na verdade, eu acho que o reflexo da categoria em relação ao sindicato é o reflexo da própria submissão da categoria. Eu acho que a enfermagem, né, ela não se vê como uma classe trabalhadora, ela não se enxerga como classe trabalhadora.
E quando você não se enxerga como classe trabalhadora, você também, consequentemente, você não consegue enxergar a importância da entidade sindical, né? O piso, eu sei que vai chegar essa pergunta do piso. O piso, ele trouxe muito isso para a gente, né? O desconhecimento até hoje da categoria de direitos mínimos, direitos básicos, né? Que a categoria desconhece. Então, assim, hoje não cabe mais nenhuma enfermeira, nenhum enfermeiro ou nenhum técnico dizer que não sabe os seus direitos. Porque hoje a gente tem nas mãos Mastigado. uma fonte de informação, Tem. né? Então, a categoria, como eu disse inicialmente, a gente tem uma dificuldade muito grande em filiar, né? Por que a gente tem essa dificuldade? Porque não há não há na profissão esse entendimento político, mas não é político partidário, é a política, né, como uma forma da sua vida no seu dia a dia. Porque tudo que a gente faz é política. Isso aqui é política, né? Com certeza. Então, quando a gente fala em política, a categoria leva para o lado de partido, e não é. A política é a enfermagem. É a enfermagem, entendeu? Então, assim, os profissionais hoje, eles precisam estar mais próximo do sindicato, ele precisa estar participando mais das discussões do sindicato, Com certeza. até para eles entenderem e se posicionar como classe trabalhadora. Você acredita, assim, que... Porque a gente teve muito, né? A gente estava até conversando antes de começar aqui, essa questão de paralisação de profissionais. Teve até uma muito grande que muita gente ficou sabendo, mas foi um tempo atrás, que o piso salarial do médico ia aumentar e o enfermeiro ia manter. E aí começou todo um processo, né, de paralisação, todo mundo parou, não. E aí vem essa luta. Você consegue enxergar hoje uma diferença nessa questão dos profissionais, assim, de estarem se colocando no local onde tem que se colocar, Lúcia, assim, nessa questão de enfermeiro tem que se colocar, tipo assim, vamos para a batalha, vamos lá. Você achou que porque eu fui para algumas paralisações, mas muitas pessoas não foram porque ficavam com medo de sair do seu hospital, Perder o emprego. com medo de ser demitido, com medo de... Então, muitos hospitais, muitas pessoas tiveram isso, muitos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Você acha que tem essa divergência hoje, assim? Sim, porque hoje o trabalho da saúde como um todo, ele é totalmente precarizado. Então, um trabalho precário é um trabalho que não lhe dá garantias. Como não lhe dá garantias, também não lhe dá estabilidade. Então, hoje, você chega dentro de um hospital público, 80% é de empresa. Aliás, você organizar hoje, dentro de um hospital, né? Organizar os trabalhadores hoje dentro de um hospital é muito difícil. Se você chega hoje num hospital geral do Estado, Hospital Roberto Santos e outros hospitais, são vários tipos de vínculos, né? É Cesabiano, é Reda, é FESP e é Fundação José Silveira. Cada um com uma forma de contrato diferente. Então, como é que você organiza esses trabalhadores? Não tem como. Essa questão da enfermagem ficar numa posição querendo competir com o médico é um equívoco. É um grande equívoco, certo? Porque a importância da categoria da enfermagem é tão importante como qualquer outra categoria. O que é que eu acho que a categoria da enfermagem, principalmente enfermeiros, precisam saber e precisam entender, né? Que a tal da valorização que tanto se fala passa-se pela valorização salarial, óbvio, mas também pelo seu conhecimento, pelo seu estudo, né? Porque você só é visto dentro de uma unidade hospitalar e você só é respeitado quando você mostra conhecimento. Exatamente. Né? Se você não mostra conhecimento, você sempre vai ser aquele mais um,
É mais dentro, um. dentro de tantos. É E mais um. aí, é aquele processo Então, todo. eu acho que a gente não tem que ficar nessa disputa, porque médico é isso, enfermeiro é aquilo. Não. Eu acho que a gente precisa se organizar como classe trabalhadora para sempre conquistar mais. Sim. Mas a gente só vai conquistar mais quando a gente estiver organizado. Enquanto a gente continuar só nos corredores dos hospitais reclamando que nós somos os piores dos piores, piores. a gente não vai avançar nunca. E o sindicato sempre vai ser criticado. Sempre são frases, né, Vinícius? Sindicato, o que é que o sindicato faz? O sindicato não faz nada. E o que é não fazer nada? Aí eu pergunto a você, categoria, o que é não fazer nada? Se você não dá o feedback, se você cobra e não participa, né? A gente entende hoje que a precarização é alta, mas assim, se a gente para um hospital, não é um ou dois, tem que parar todo Todos. mundo. Todo mundo. Porque o empresário não vai demitir todo mundo. Obviamente Tudo que que não. não, né? Então falta organização. Só que isso é trabalho de formiguinha. Isso não tem receita de bolo. Não existe receita de bolo para organização política. É trabalho de formiguinha. É o que o sindicato, a cada gestão, vem fazendo e vem melhorando nessa questão. Se resolve em uma gestão, de jeito nenhum. Porque se resolvesse, Tava tava tudo todo certo. mundo aí, Che Guevara. Tranquilo. Agora. É isso mesmo. Entendeu? É trabalho de formiguinha. E aí a gente segue adiante. E acreditar também, né? E acreditar. Tem que acreditar. Eu faço um adendo. Nós, enquanto entidade defensora do trabalhador, nós entendemos os vínculos frágeis. Nós entendemos. Nós entendemos como tivemos a oportunidade de fazer um espaço, um projeto aí em todo o estado da Bahia, pegando as cidades das macro-regiões, e eu posso dizer cidades, prefeituras que profissionais estatutários, profissionais efetivos, são 2 e contratados 20, ou seja, 10% do profissional é estatutário, é concursado. 20 é CLTista, é PJ, é cooperativado. Ou seja, só daí a gente vê que a gente realmente entende o lado do trabalhador, mas também, enquanto entidade, tenta conscientizar de que se não nos unirmos, se não formos para o enfrentamento, se não nos colocarmos como vítima, que infelizmente a categoria tem isso já enraizado, a Bem vitimização, né? Tem. Não é não? É A demais. vitimização de se colocar sempre no inferior, sabe? Sempre um passo atrás, realmente. E hoje em dia a gente pode observar, principalmente nos grandes centros de saúde, instituições de hospitais de grande porte, que o enfermeiro hoje, a instituição, a empresa, seja ela de médio ou pequeno porte, não quer enfermeiro tarefeiro, não. Isso já passou. Que é aquele enfermeiro que debata com o médico, que Com certeza. influencia Vá no à plano frente. terapêutico, que gerencia Na os unidade. riscos, que gerencia os É cuidados. literalmente entendeu? um Gerenciamento. gerenciamento em todos É. os aspectos e amplitudes que tem que ter. E é isso aí, isso que te faz ser um excelente profissional, ter uma visão holística frente ao que tem ali. Exato. Tem que ser assim. A partir do momento que você vai para o enfrentamento com o médico, não é enfrentamento de brigar, não. É de questionar, é de discutir, Diálogo. de mostrar um outro ponto de vista, de sinalizar um quadro clínico, de sinalizar a necessidade do paciente que o médico não está ciente, que ele não está se preocupando, entendeu? Hoje a gente pode ver várias enfermeiras, Lu, assumindo direções de hospitais grandes. Verdade. De hospitais como o Couto Maia, entendeu? Nós temos maternidade, Clarice Andrade em Feira de Santana, enfermeiras assumindo gestão, no qual nos anos passados eram médicos, Sim. entendeu? Ou seja, já mostra o nosso valor. Gerenciamento, né, da unidade. Vamos falar no nosso patrocinador, Igor. Se você é enfermeiro, técnico, médico, qualquer outra profissão, né, precisando de imóveis, viu? Só falar com Nail de Carvalho, a corretora de imóveis, certo? Tem um telefone, Instagram, Facebook, está aí só vocês olharem.
Tem também, né? Se vocês também são enfermeiro, técnico, queria viajar, especialista de viagem aí, viu? Que milhas, saber de milhas, gastar milhas do cartão de crédito, né? Poupar o Poupar o piso. dinheiro, né, Piso. do piso. Só falar com Marília Ferreira, né? Visitar o Instagram dela, que amo viagem, ponto, viagem, certo? Tudo direitinho. Pronto. Vai lá, Rô. Vamos. Vamos começar uma próxima etapa. Como Vamos vocês pra- veem o engajamento, né, dos enfermeiros com piso salarial, né? Qual a postura deles, né? O que eles acham agora? Eles vão trabalhar melhores? Não vão? Engajar esse piso salarial, porque todo mundo está esperando. Estou esperando o piso, estou esperando o piso, né? Na O que você acha, verdade, Lúcia? assim, ó, eu vou dividir esse piso em 3 fases. Eu vou. A primeira fase foi a fase do entusiasmo, Foi. da expectativa. Né? Todo mundo ficou feliz, Ficou aquela aquela agonia. loucura. Tem gente que se Vou endividou. ganhar, tem gente que se divide. É verdade. Enfermeiros. Inclusive, muita gente se endividou. Muito. Essa foi a primeira fase. Foi. A segunda fase desse piso foi a da cobrança. Queria a cobrança, ir para a rua, movimentar, paralisar, vários protestos que foram feitos não só em Salvador, mas no interior, no Brasil todo. E a terceira fase, que é a da decepção. É o que a gente está A gente vivendo ficou. hoje. É. E E aí, essa pior fase que é preocupante, porque, como você falou há poucos instantes, existe hoje uma situação muito preocupante hoje na enfermagem, que é o adoecimento. E que é um adoecimento silencioso, porque não há dados na Previdência Social em relação a dados da enfermagem no que tange ao transtorno depressivo, transtorno de pânico. E isso é uma preocupação que nós temos no sindicato, porque a gente percebe que a frustração do piso pode trazer um reflexo para a assistência e um reflexo para a vida, a questão do adoecimento. Porque a enfermagem, a gente já sofre uma divisão na enfermagem. A divisão da enfermagem é uma coisa histórica. E esse piso, eu tenho certeza disso, que ele trouxe mais divisão ainda. Por que ele trouxe mais divisão ainda? Porque, numa mesma categoria profissional, houve 3 decisões diferentes. Foi. Então, houve uma decisão para a enfermagem do serviço público, que não vai receber absolutamente nada, né? Porque somaram tudo. com GIDS, com E isso, ninguém esperava por isso, ninguém esperava, porque a expectativa de todo mundo era receber o valor do piso dentro do vencimento básico e garantir as gratificações. Essa era a expectativa, né? O sistema filantrópico, ele depende do repasse da União. Se não tiver repasse da União, ele não tem a obrigação De pagar. de pagar nada. E a decisão dos privados, que o STF jogou para os sindicatos negociar, só que os sindicatos não têm como negociar uma proposta do setor privado em parcelar o pagamento do piso até 2027. Então, eu acho que um dos bastidores do piso é essas fases. E a pior fase, eu acho que está sendo essa. É a fase da frustração. Porque quem está recebendo ainda está tendo descontos altíssimos. Descontos legais, que é o imposto de renda, INSS, ainda estão descontando dentro do próprio valor o fundo de garantia. E esse mesmo valor está voltando para a conta vinculada do fundo de garantia. E em alguns trabalhadores ainda está descontando
uma provisão de férias, né? Já pensou? Então, eu acho que a gente está nessa situação. Em relação ao sindicato, são cobranças em cima de cobranças. Porque as pessoas não se conformam. Por quê? Porque na cabeça, no mundo de todo Quem tá mundo, extra, que não tá no lá mundo dentro. da cabeça, estava todo mundo esperando receber, dentro do vencimento básico, e um valor sem nenhum desconto. Aí é que eu vou e volto. A categoria precisa começar a ler, precisa começar a estudar. A categoria não pode viver só no mundo do Instagram, esperando uma resposta rápida, decidida, uma resposta da resolução do seu problema. Não pode. Porque o Ministério da Saúde publicou 2 cartilhas, publicou portarias, e a gente até hoje, né, Vinícius? A gente, antes de eu começar aqui, uma colega ligou, revoltada porque não recebeu em cima do vencimento básico. Aí você tem que historiar tudo, explicar tudo, entendeu? Para que a pessoa entenda. Então, a gente está nesse momento que é um momento preocupante para a categoria. Eu, assim, particularmente, estou preocupada. Eu acho que o sindicato, a diretoria do sindicato está muito preocupada com isso, porque a gente está percebendo que isso vai trazer um aumento do adoecimento e vai refletir lá na assistência do paciente. Infelizmente. Porque a gente vê isso hoje no atendimento, a gente vê, tem histórias de vidas de pessoas assim, pessoas que estão do nosso lado, e às vezes em dias bons e ruins, até a gente mesmo, a gente se vê numa situação dessa, sabe? E que não é fácil. E fora, assim, só para acrescentar, o endividamento. Várias pessoas se endividaram. E aí vem essa questão que você falou, né? Dessa decepção. A decepção seguida, são 3 fases e realmente é uma decepção. Piora ainda mais por conta disso. Com endividamento. E piora mesmo. E você, Vinícius? Como bem Lúcia falou, era praticamente quinzenalmente, mensalmente, idas em Brasília. Eu não tenho tanto tempo como Lúcia, mas eu nunca vi a categoria se motivar tanto, se mobilizar, se articular socialmente, politicamente, como foi nesse período pré-aprovação da lei do piso nacional da enfermagem. Realmente foi uma movimentação belíssima em Salvador, em Brasília, em todo o Brasil. O sindicato todos unidos, exatamente, né? No Brasil todo foi muito forte. Exatamente. E diga-se de passagem, graças a essa mulher aqui, o CIEB tem uma grande relevância e é bem visto por todo o Brasil, por todos os sindicatos, né? Dos enfermeiros nos estados que tem, entendeu? Representação, entidade. E nós tivemos decisão importante no fórum, na confederação, entendeu? Rodamos lá a Câmara de Deputados, de senadores, articulando, tentando voto, entendeu? Conscientizando a categoria, chamando aliados, e realmente foi um trabalho belíssimo. Não só do sindicato, mas também mobilização da categoria. Tivemos vários ônibus, caravanas. Não, conseguimos. Eu me lembro como hoje, no dia da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele falou: nunca mais tivemos uma votação de um projeto de lei com tanta expressão. Com tanta gente. Foram palavras dele. A gente estava na parte superior, os parlamentares na parte inferior, a gente assistindo. Eu vi, dona Lúcia. Pois é, exatamente. Estava ao vivo. Exatamente, a gente estava lá, toda a diretoria do CIEB estava lá presente, e realmente foi uma coisa belíssima. Mas, infelizmente, eu falo isso com toda tristeza, e é um conselho que eu dou para você, minha colega, meu colega de profissão. Vamos passar essa fase, vamos aproveitar o que restou do piso, e pronto, vamos mudar a ficha, vamos mudar o nosso foco, vamos mudar a luta, vamos atrás de carga horária, vamos atrás de uma aposentadoria que com a reforma da Previdência nós perdemos a aposentadoria especial, ou seja, vamos agora lutar, entendeu? Vamos agora galgar outros objetivos para a categoria. Deixamos o piso de lado porque acabou, o STF já legislou, o STF já definiu, e a instância maior, não temos mais a quem recorrer.
entendeu? Nós, enquanto entidades, a gente não pode fazer aquele trabalho de falar o que a categoria quer ouvir. É nossa obrigação, é nosso dever dar real, falar o que está acontecendo, falar o que é esperado, falar o que vai acontecer, entendeu? Nós não somos políticos partidários, nós não somos comerciantes, empresários que precisamos vender o nosso peixe. A gente defende a categoria, a gente tem um princípio básico. Entendeu? A gente tem caráter, não só como sindicalista, não só como dirigente, mas como pessoa. E o que a gente vê hoje, infelizmente, na rede social é o contrário. É as pessoas vendendo a facilidade, vendendo o que Kézia quer ouvir, vendendo o que Rodrigo gostaria de ouvir, entendeu? Para agradar, para ser bom aos ouvidos de quem está ouvindo, entendeu? E isso não é o nosso papel. E a gente, enquanto dirigente sindical, a gente não vai estabelecer esse tipo de comunicação. Entendeu? Isso é maravilhoso, né? A gente está abrindo esse espaço Muito para bom. as pessoas Tira essas entenderem dúvidas. isso, né? Tirarem essas dúvidas e se Verdade. colocarem na situação, que não é um mar de flores, né? Não. E eu digo ainda mais, quem tiver dúvida ainda, quem quiser participar da luta, quem quiser se associar, se filiar, procure a entidade que te representa. Nós vamos para esses blogueiros, para esses influenciadores digitais, para esses militantes de redes sociais. Procure sua entidade, que independentemente de você ser filiado ou não, ela vai te representar. Isso aí. E os nossos colegas dos hospitais privados, né, que reclamam que até hoje não recebeu piso, não vai receber. O que tá Os acontecendo? hospitais privados está bem complicada a situação. Por quê? Porque a decisão do STF, ele colocou que teria 60 dias para negociar com os sindicatos. Mas, como eu disse, a proposta do sindicato patronal era uma proposta que nenhum sindicato, né, na sua razão, vai fechar, até porque a categoria não ia aceitar de jeito nenhum. Na época, nós levamos essa proposta em assembleia, nós fizemos 3 assembleias e, obviamente, a categoria não aceitou. Como é que está agora? Agora, a Confederação Nacional da Saúde, ela chamou uma mediação que está acontecendo hoje no Tribunal Superior do Trabalho. Então, só mais tarde, para a gente saber o que aconteceu. Com quem é essa mediação? É com a Confederação Nacional da Saúde, que representa o segmento dos privados, com a Federação Nacional dos Enfermeiros, que representa todos os sindicatos dos enfermeiros do país, e com a Confederação Nacional dos Técnicos de Saúde, que representa os técnicos e auxiliares de enfermagem. Obviamente, nem a federação e nem a confederação tem como fechar nenhum acordo, porque se os estados não conseguiram fechar, a federação e nem a confederação tem como fechar. Provavelmente, a gente tem que... Eles estão aguardando o julgamento dos embargos de declaração, eles estão aguardando isso, eles estão apostando a ficha que o STF vai modificar, vai não obrigar os privados a pagar o piso. Eu acho que eles têm essa esperança. E a gente também tem que segurar um pouco também ações judiciais, porque se a gente entra com ação judicial agora, o próprio juiz também, que não está... Como não está nada ainda muito definido, né? Tem esses embargos, Sim. tem as mediações, eles podem derrubar uma liminar, como já foi derrubada na Paraíba. Na Paraíba, o sindicato entrou para uma grande rede pagar o piso e o juiz derrubou a liminar. Então, eu peço aos colegas da rede privada que a gente está monitorando a situação, a gente está acompanhando, mas a gente tem que ter tranquilidade. Caso o STF não mude o entendimento e os privados não paguem, o sindicato vai entrar com a ação. Sim. E essa ação é retroativa. Certo. Né? Toda ação tem um pagamento retroativo. Junto com, saindo já da questão privada, mas falando já da questão de trabalhadores temporários, né? Sim. Tem esse direito, a gente tem essa questão desse direito ao piso salarial, esses trabalhadores que são contratados temporariamente? Sim, eles têm direito.
Porque o trabalho temporário, por exemplo, o REDA é um Certo. trabalho temporário. O REDA tem direito a receber. Certo. Se for um trabalho temporário dentro desses meses, a partir de agosto, a empresa tem que pagar. Não no salário base, mas sim como complemento. Agora, também a empresa precisa informar ao governo, porque, ó, gente, é assim, ó. Como é a sequência? Tá. A empresa vai, te cadastra. O teu cadastramento vai para o Estado. O Estado vai e encaminha para o Ministério da Saúde. Quem faz o cálculo? O Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai, pega o dinheiro no Ministério da Fazenda, encaminha para o Estado encaminha para a empresa. Se for um contrato temporário, tipo assim, home care, tem muito contrato temporário, aí já é mais complicado, porque dentro da própria cartilha não tem nada falando sobre home care e cooperativa está definido Sim, não. que a União não vai repassar. Não é que a cooperativa não tem a obrigação de pagar o piso, não é isso. Certo. A União, o governo não vai mandar recurso. É diferente. Certo. Entendeu? Os cooperados têm Aí fica essas por dúvidas, conta, né? né? Se eu vou receber Tem o piso, essas eu vou receber dúvidas, esse piso, cadê o piso? É. Né? E até hoje não recebeu nenhum piso, E né? aí vai ficar. É né, isso, nessa- mas é isso. Por exemplo, o trabalho cooperativado. O que é uma cooperativa? Uma cooperativa você não é empregado, você é sócio. Sócio. Só que a gente sabe que o modelo hoje de cooperativa não é um modelo de sócios. É um modelo de um trabalho extremamente precarizado, porque você não tem direito a nada. Você recolhe o INSS, mas fora isso, Zero você direito. não tem mais nenhum direito. Cabe aos cooperativados a se reunir com a cúpula da cooperativa e reivindicar. Entendeu? Outra coisa, a cooperativa ela precisa ter um registro na Delegacia Regional do Trabalho para ela se configurar como cooperativa. E o sindicato vai começar a fazer esse trabalho. A gente vai começar a investigar várias cooperativas que tem aí, né? Outra coisa também que está acontecendo muito, mudança de vínculo. Trabalhadores que são seletistas e a empresa, para ela não cumprir o pagamento do piso, porque diferente do serviço público e diferente do trabalhador das filantrópicas, o privado tem a obrigação de pagar o piso no vencimento básico. Sim. Então, para fugir isso, várias empresas estão mudando o vínculo para a PJ. Aí eu me dirijo de novo à categoria e peço à categoria que, por acaso, se a empresa está fazendo essa mudança, lhe ameaçando, que pode mandar o e-mail para o sindicato. Não precisa se identificar, pode mandar como anônimo, para que a gente tome as medidas legais necessárias. Até porque vocês precisam saber, né? Se Sim, não for nessa questão, pelo menos tem a questão de ser anônimo, né? Que exato. te deixa mais confortável, Sim, se for para pode te ser falar dessa anônimo. forma. E a nível de informação, em relação ao setor privado, nós tivemos 6 rodadas de negociação. Sim. Foram 3 rodadas na sede do Sindosba, que é o Sindicato das Instituições Privadas do Estado da Bahia, e nós tivemos ainda mais 3 rodadas na CRTE, que é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Sim. entendeu? No qual as propostas foram totalmente inviáveis para a classe, a gente jamais iria aceitar, né? Parcelamento em 4, 5 anos do piso, o congelamento, enfim. E aí a gente realmente bateu o martelo, foi dia 9 ou dia 10, não foi, Lu, desse mês, Foi. que tivemos a última rodada e nós fechamos a mesa de negociação, encerramos, aplica-se a lei, paga-se o piso. Foi essa a decisão, foi essa a definição das rodadas de negociação do Sindicato dos Enfermeiros com o Sindicato das Instituições Privadas, que inclui tanto os hospitais, clínicas, home cares. Ótimo. Entendemos. E a gente queria chegar naquela pergunta. Aquela pergunta é importante, né, Rô? Como foi, né, para vocês dois, porque vocês falaram que os dois estavam lá, né? Como foi os bastidores do piso mesmo lá? Aquele dia a dia de vocês, aquela luta de vocês ali.
da enfermagem em Brasília, como foi? Conta pra Que a gente. Câmara não vê. O que Que a Câmara não vê. Ó, Exatamente. eu vou te falar, assim, pela minha luta das 30 horas, sabe? Eu acho que o projeto do piso, ela teve alguns oportunismos. Tipo assim, aproveitou a pandemia, o senador apresentou um projeto em 2020, um projeto com valores totalmente diferentes do que esses que estão hoje, e vinculando uma carga horária. Quando o projeto precisou ser modificado no Senado, não houve a presença de negociação dos sindicatos, que eu acho que esse foi um grande erro político. Os parlamentares, na época, não ter convocado o movimento sindical para sentar e negociar. Entregou as negociações à autarquia, que não é o papel da autarquia de negociar salário e nem tampouco carga horária. E aí, a senadora Elisiama Gama fez uma proposta que só passaria com a redução dos valores e a retirada da carga horária. E aí foi aceito na época, porque eu não sei se vocês se lembram, a autarquia, ela tinha um projeto não, chegou um determinado ano, período, que ela criou o piso ético. Não sei se vocês se lembram disso. E aí foi muito contestado na época pelo movimento sindical, etc. e tal. Então, o que foi que a senadora fez naquele momento? Pediu para que os sindicatos fizessem as assembleias para saber se a categoria ia aceitar ou não a redução daqueles valores e a retirada da carga horária. O Brasil todo, vários sindicatos do Brasil todo fizeram assembleia. Aqui o CEB fez assembleia. E na assembleia, a categoria é como eu falei com vocês, a primeira fase. O entusiasmo, sabe? Aquela esperança. Então, a categoria não queria saber. Vou ser rico, vou ter dinheiro. Rico, a categoria queria de qualquer jeito, não sabendo o que vinha à frente, né? E aí a gente sempre dizia, gente, é um risco. Aprovar projeto de lei sem carga horária é um risco. Mas, enfim. E aí foi aprovado no Senado, foi aprovado na Câmara. Mas por que foi aprovado no Senado e na Câmara? Porque aquele momento também, era uma oportunidade para os parlamentares colocarem o projeto debaixo do braço e dizer que era a minha reeleição. Ou vários outros candidatos dizer assim, quero ser eleito, como teve alguns que foram eleitos pela força do projeto do piso. Foi errado? Não, porque era o momento também de ser aprovado. Porque eu digo a vocês, a Rodrigo e a Késia e os demais telespectadores, se passasse, não ia ser mais aprovado. Como não foi, a gente nunca conseguiu as 30 horas. Porque as 30 horas a gente nunca teve um momento político favorável. Entendeu? Porque o que é Brasília? Brasília é o momento favorável. Quando tem o período favorável, eles voltam. Quando não tem, não voltam. Então, era o momento. Era o projeto dos sonhos, era o que a gente queria. Não era. Não era. Porque, por não ter carga horária, terminou... Porque se saísse carga horária, a proporcionalidade ia ser para cima. E hoje a proporcionalidade é para baixo. Então, você termina perdendo dinheiro. E muito. Você perde dinheiro. E aí, o governo Bolsonaro assinou, porque também era interessante para ele assinar. E quem ficou para resolver o problema do dinheiro foi o governo Lula. E o governo Lula encontrou essa alternativa da União repassar uma parte, que aí a lei complementar, é o que a portaria determina. E o STF, que não tinha esse poder de legislar, mas que legislou, né? Modificou todo o projeto da Lei 14.434, porque o que a lei fala
é totalmente diferente do do que foi que o proposto. STF decidiu. Proposto. A luta acabou agora? Não, Não. companheiros, a luta só está começando. Por que só está começando? Porque a gente tem que garantir que o Estado assuma, que as prefeituras assumam, que os filantrópicos assumam, que os privados Assumo. assumam. Então, a guerra, a briga só está Começando, que bom. Se ilude aquele de achar que acabou, não Que acabou, só está começando. E agora, mais do que nunca, os trabalhadores da enfermagem têm que entender que ou eles fortalecem os seus sindicatos, ou a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então a gente não pode deixar de forma alguma de correr atrás e querer lutar. Não Porque tem. agora é o processo. Tipo assim, é sempre, né? É. Mas agora a vontade tem que aproveitar que tem todo esse processo e ir, né? Vou dar um exemplo. Os sindicatos de rodoviários são mais unidos. A gente tem que aprender. Sim, Eu sempre pensei nisso. A gente tem que aprender com eles como se policiar no sindicato. sim. Né? Então, a enfermagem tem que se unir com o sindicato. Vai ser muito forte. E além de se unir, Rodrigo, tem que perder o medo de lutar. A enfermagem tem que perder o medo de lutar. Toda luta tem ônus e tem bônus. É. E a gente precisa assumir o ônus e o bônus de uma luta. Não adianta você ficar sentada esperando que alguém lute por você. Se você quer conseguir um direito, você tem que ir para a luta. Correr atrás. Correr atrás. Ou você corre atrás, ou a gente não vai conseguir avançar em absolutamente nada. Porque, como bem falou o Vinícius, nós temos vários projetos de lei na Câmara. A gente tem as 30 horas que tem que retomar as De 30 novo. horas para dar um certo equilíbrio aí no valor do piso, né? A gente tem o projeto do dimensionamento da enfermagem, que é extremamente relevante, porque hoje a gente sofre dentro das unidades hospitalares com subdimensionamento. A gente tem a aposentadoria especial, que é extremamente necessária, pelos riscos e pelo índice de adoecimento da categoria. E outros projetos que, por vir, vão ser muito também importantes e que a gente precisa estar do lado da entidade sindical, né? Atendendo um pedido, se filiando, sabe? Porque, assim, só quem pode lutar, só quem pode representar e quem pode falar sobre o direito do trabalho são os sindicatos. Cada um no seu cada qual. O conselho tem a sua importância? Óbvio que tem. Mas ele tem que fazer o seu papel, que é fiscalizar o exercício profissional. A BEM tem sua importância? Sim. Ela tem que ir lá fiscalizar a questão do EAD, formar profissionais, cobrando das universidades privadas um bom ensino, e etc. e tal. Então, cada um no seu papel. Agora, os três têm que trabalhar juntos, e a categoria gosta disso. A categoria gosta quando as entidades estão juntas. É um conjunto. Exatamente. Infelizmente, o que a gente pode perceber, como a gente fala sempre, a enfermagem ela foi utilizada como uma massa de manobra. Todo mundo queria ser o pai da criança. Todo mundo queria levar os méritos da aprovação do piso. Deputados, senadores que a gente nunca ouviu nem falar. Quanto mais se enganjar na enfermagem. Entendeu? Eu acho a maior injustiça quando eu vejo nas redes sociais ou nos grupos do WhatsApp o enfermeiro ou a enfermeira chegar e culpar o sindicato por essa lei ter sido aprovada, ter sido assinada, cheia de falhas, cheia de brechas, cheia de arestas. Como bem dito Lúcia, quando foi chamada em Brasília para fazer as mesas de debates, de negociação, de adequação, não existia a presença dos sindicatos. Não existiu a presença das entidades, que de fato têm a responsabilidade, o dever de estar defendendo aquela questão. Entendeu?
foram chamados, nada contra, mas as autarquias, como bem disse Lúcia, é para defender a sociedade dos maus profissionais. Em outras palavras, quem luta por direitos, por carga horária, por vínculos melhores, por condições de trabalho, salários, é sindicato. É luta do sindicato. Entendeu? Infelizmente, foi o que a gente mais viu. Isso é realmente um cenário que não vamos mais conseguir retroceder. Infelizmente. A gente tem que, como eu disse, tem que juntar os cacos. É exatamente isso. Igor, faça aí o nosso anúncio aí, Igor. Falar um pouquinho. Pronto. Aí, mesmo sendo enfermeiro, técnico, médico, qualquer outro tipo de profissão, se tiver uma corretora, precisar de imóveis, na Ilde Carvalho, certo? E também tem, né, Marília Ferreira, né, especialista em viagens, em milhas também, ela entende muito sobre esse assunto. Só entrar no Instagram dela, Se tiver amo com viagem, dúvidas, né? com dúvida, só Corre lá procurar que ela. ela dá esse feedback legal pra você. Mas a enfermeira tem dúvida ainda da carga horária, né? Quanto vai receber, 30 horas, 20 horas, 44 horas. Você pode explicar? Sim, posso sim. O STF, quando ele modificou a lei, porque a lei original, a lei 14.434, ela não determina uma carga horária fixa. Ela coloca o mesmo valor para todas as cargas horárias, que também ia ser uma coisa bem complicada dentro de uma unidade de saúde, cada um trabalhar uma carga horária e todo mundo ter o mesmo salário, ia ser uma coisa bem complexa. Por isso que era importante o projeto, na época, ter saído com a carga horária. Bem, não saiu, aí o STF legislou para que a integralidade do piso fosse das 44 horas. E aí nós fizemos uma regrazinha de 3, Sim. e aí eu vou passar aqui para vocês. Por exemplo, 44 horas, 4.750. 42 horas, 4.534. 40 horas, 4.318. 36 horas, 3.886. 30 horas, 3.238. 24 horas, 2.590. E 20 horas, 2.159. E aí, como é que as filantrópicas estão fazendo este cálculo? Como eu falei com vocês, não está pagando nada dentro do contra-cheque. A pessoa, como é que está sendo feito o cálculo? Pega-se o salário base, vamos dizer que a pessoa trabalhe 30 horas e receba R$ 2.500, um exemplo. Aí vai pegar a proporcionalidade das 30 horas, que é o 3.238, e vai diminuir por 2.500. Certo. Pega-se esse valor e multiplica pelos meses que vai receber o retroativo, inicialmente, que o retroativo é de maio até agosto. Aí as empresas pegam este valor cheio e descontam os encargos, que é imposto de renda, INSS, e eles estão fazendo aquele desconto que eu disse inicialmente, que é do fundo de garantia, mas o mesmo valor que eles descontam, esse mesmo valor volta para a conta vinculada do trabalhador, certo? Então, esse valor que é descontado do fundo de garantia não fica para a empresa, vai para a conta do trabalhador. Só que pela legislação do fundo de garantia, quem paga o fundo de garantia não é o empregado, é o empregador. Mas, por outro lado, como as filantrópicas ficaram isentas de pagar alguma coisa, de repassar alguma coisa, e o próprio governo, a própria União, estabeleceu que tinha que ser descontado dentro do próprio valor recebido, aí tem essa dúvida em relação ao fundo de garantia. O sindicato pediu uma mediação no Ministério Público do Trabalho e estamos chamando o sindicato patronal, que é o sindicato que representa os hospitais filantrópicos, para esclarecimento e ver qual vai ser a posição do MPT. Perfeito. Certo? Ô, Kézia, Oi. fala da novidade aí que te inscreveu no canal. Olha, em primeiro lugar, né, antes de
jogar aqui essa bomba para vocês. A gente queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Muito. Como foi bom a gente ouvir assim de pertinho tudo isso, sabe, e entender de forma bem simples todo esse processo de como foi a questão lá em Brasília, como está sendo aqui, a visão de vocês frente a gente profissional para com vocês, porque independente de todo o processo, vocês ainda têm essa carga nas costas de vocês, de toda uma enfermagem aí baiana nas costas de vocês. Então, a gente agradece muito por essa oportunidade de ter vocês aqui. Obrigada por ter deixado um pouquinho do tempo de vocês, de terem investido nesse tempo de vocês com a gente. E é isso. Eu agradeço também pelo apoio, pela confiança de vocês ter vindo aqui no nosso Plantão Cast. Plantão Cast. Viu? Eu queria só deixar aqui nosso e-mail, tanto de Pode. atendimento Pode quanto deixar, de pode sim. denúncia, Tudo. para todo mundo que tá ouvindo. Gente, qualquer irregularidade, qualquer tipo de denúncia, eu vou estar deixando aqui o nosso e-mail, é o denuncia@ceeb.org.br. Caso vocês queiram alguma dúvida, esclarecimento, ou se filiar, que é o que a gente está precisando, é o trabalhador, a trabalhadora fortalecendo junto ao sindicato, encaminha o e-mail, atendimento@ceeb.org.br, solicita a ficha de filiação ou vai no nosso site, é o site do CEB, ou no próprio Instagram, clica lá na conversa, no bate-papo. A gente tem uma pessoa, uma diretora de comunicação também que vai te responder. Que vão direcionar. Entendeu? Exatamente. Que ótimo. Solte aí, Kézia, a bomba. Vamos lá. Olha só, gente. Dia 20 hoje, dia 28, a gente espera que a gente consiga bater aí pelo menos 1.000 seguidores nesse canal do YouTube, tá? Se a gente conseguir 1.000 seguidores até meia-noite, o que vai acontecer? A gente vai estar sorteando lá no Instagram. A gente vai abrir uma caixinha, né, no Instagram do Plantão Cast, tá? A gente batendo aqui até meia-noite, a gente vai lá no dia 29 e vai estar sorteando para vocês um olhinho da Terra junto com o procedimento escolhido, ou cílios, ou sobrancelha, ou limpeza de pele, lá no estúdio Kézia Matos. Então, assim, escolham e participem. Enviem bastante, pede o pessoal seguir, compartilhar. Até meia-noite de hoje, viu, gente? Se todo mundo fizer aí acontecer, a gente vai lançar essa promoção lá no Instagram. No Instagram. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Kézia. Mais uma vez, a gente se coloca à disposição. E, assim, o que traz a luta é a participação de todos. Porque o que cai do céu é chuva e o resto é luta. Exatamente. Tá bom. Obrigado. Obrigada, Obrigado, gente. gente. Obrigadão.